Bom, pessoal, vamos fazer uma pequena revisão sobre o que a gente viu na última aula, tá? Então, na última aula nós vimos sobre reprodução. Lembrando o seguinte, né? Que a reprodução, para que ela ocorra, tem que ter ali no núcleo da célula uma pequena molécula muito importante, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico. O DNA ele vai ser o nosso material genético, né? E por ser o nosso material genético, ele é responsável pela hereditariedade, ou seja, para que determinadas características passem dos pais para os filhos. Como é que é a molécula de DNA? Como é que é a estrutura dela? Ela é formada por uma dupla hélice, ou seja, duas fitas que se enrolam, tá? Helicoidalmente. Parece uma escada enrolada, tá? Essa que é a estrutura do DNA, tá? Bom, esse DNA, lá dentro do núcleo da célula, das células eucariontes, ele está associado com proteínas, ele está enrolado em proteínas, né? E essa associação do DNA com proteínas é chamado de cromatina. Então, o que é a cromatina? É a associação do DNA com proteínas. É o DNA enrolado em proteínas. No momento da divisão celular, essa cromatina ela vai se condensar. Ela está toda espalhada e vai se condensar, ficando num tamanho menor. E isso ocorre durante a divisão celular. Quando a cromatina se condensa durante a divisão celular, ela passa a se chamar agora de cromossomo. Bom, esses cromossomos são os DNAs. Quantas moléculas de DNA nós, seres humanos, temos? Nós temos 46 moléculas de DNA, ou seja, 46 cromossomos. Todas as nossas células têm 46 cromossomos, ou seja, tem o número total. Todas as células que têm esse número total de cromossomos, que são 46, na nossa espécie, são chamadas de células somáticas. Então, por exemplo, células da pele, neurônio, células ósseas, células do fígado. Então, qualquer célula ela vai ter 46 cromossomos, ou seja, 46 moléculas de DNA associado com proteínas. Tá? Bom, porém, existem dois tipos de células que não vão ter 46 cromossomos. Vão ter apenas metade, 23. Que células são essas? São os gametas, ou seja, as nossas células reprodutoras, espermatozoides e óvulos. Então, espermatozoides e óvulos não vão ter 46, vão ter apenas metade, 23. Por quê? Como cada um tem 23, ao se unirem na fecundação, volta a ter quanto? 23 do espermatozoide com 23 do óvulo, volta a formar a célula ovo-zigoto com 46, volta ao número total normal da nossa espécie. Detalhe, todas as células que possuem 46 cromossomos são chamadas de células diploides. Tá? As células que têm somente metade são chamadas de células haploides. Então, só os gametas são haploides. Tirando isso, todas as outras células do nosso corpo são diploides e são células somáticas. Por que somáticas? Porque elas compreendem dois pacotes de cromossomos. Um pacote N, que é haploide, com outro pacote N, que também é haploide. N mais N, 2N. Vai formar uma célula somática, soma, tá? Ou seja, uma célula diploide. Lembrando que esses cromossomos que estão lá no núcleo das nossas células, eles têm em número de 46. E nós podemos organizá-los. Como? Dependendo do tipo deles. Os cromossomos podem ser organizados como cromossomos autossomos e cromossomos sexuais. O que são os cromossomos autossomos? São aqueles cromossomos que têm genes que têm a ver com qualquer outra característica do nosso corpo. Tá? Vão ter genes que vão determinar qualquer característica, cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, se você é alto, se você é baixo, formato do nariz, formato da orelha, não importa. Nós temos 44 cromossomos desse tipo, cromossomos autossomos, como são chamados. E os outros dois, para concluir os 46, os outros dois, são chamados de cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais, eles têm a ver com a nossa determinação do nosso sexo biológico. E eles podem ser de dois tipos. Por exemplo, se nós temos dois cromossomos sexuais iguais, aí nós chamamos de X, nós dizemos que esse indivíduo será do sexo feminino, sexo biológico. Se esses dois cromossomos sexuais são diferentes, ou seja, um é diferente do outro, nós dizemos que é XY. Logo, o sexo biológico desse indivíduo será masculino. E como é que nós chamamos o conjunto de todos os cromossomos de determinada espécie? É chamado de cariótipo. Então, o cariótipo é o conjunto de cromossomos. Tá? Cada pessoa tem o seu próprio cariótipo.
Só que esse cariótipo, ele mantém um padrão numa determinada espécie. Então, nossa espécie ela mantém um padrão de cariótipo.